Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro, né? Hoje vou conversar com o Luiz Alberto Brandão. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Estou muito feliz de estar participando desse canal e quero comentar aqui publicamente, né, te dar os parabéns por essa iniciativa tão bacana. Você está formando um acervo valioso aí para a literatura, para a cultura brasileira. Então, parabéns mesmo. Sei que é muito trabalhoso, mas acho que o resultado ao longo do tempo vai se tornar cada vez mais relevante. Então, obrigado e parabéns por essa iniciativa. Ah, que joia. O Luiz veio conversar aqui sobre poesia com a gente, né? Sobre o livro Princípios de Cartografia e Outros Poemas, né? Esse livro que saiu pela Impressões de Minas em 2023 e tem 172 páginas e um prefácio da Ana Elisa Ribeiro. Bem legal o texto dela também. Antes da gente começar a conversa, né, Luiz, quero conversar com quem está assistindo aqui um pouquinho, porque você falou do canal, né, e a gente tem uma série de playlists. A sua vai ser uma conversa dentro da playlist de poesia, mas a gente tem narrativas, a gente tem estudos também, tem literatura moçambicana, portuguesa. Agora a gente está começando uma playlist de tradução, né, vai começar com Leonardo Antunes falando da Ilíada, uma playlist de editoria também, a primeira conversa com o Eduardo Lacerda da Patuá. Então tá assim, né, proliferando um pouco, virando um pouco a casa do sistema literário brasileiro, pode-se dizer assim. O canal está abraçando o mundo, né? Abraçando o universo. Eu adoro esses empreendimentos assim, né? Com horizontes vastos. Muito legal, viu, Ricardo? Legal mesmo. Joia. E para você que está assistindo, eu peço que você se inscreva no canal, né, que você compartilhe o nosso conteúdo, porque a gente está aqui nessa guerra dentro de um espaço que é um espaço de algaravia, de muita conversa, de muita falação inútil, de muito comércio, principalmente, né, de muita exibição do ego, de muita gente dizendo e dizendo e dizendo, e aqui é um espaço de ouvir um pouco as pessoas, principalmente quem escreve, né? E de ouvir numa longa duração, né? Um pouco diferente do padrão YouTube, que eu diria que é aquele padrão de 15 minutos, uma resenha, e a gente estende um pouco aqui, tentando pegar as coisas no seu lado mais complexo, né? E falar de poesia, não dá para falar de poesia em 2 minutos, né? O Luiz Alberto Brandão, nosso convidado, ele é escritor, professor da UFMG, pesquisador do CNPq e da FAPEMIG. Ele tem uma série de livros de ficção. Eu vou deixar depois a descrição desses títulos, com os seus respectivos prêmios, né, participações em prêmios. E autor de livros de ensaio também, teóricos, né, na área da literatura, como, por exemplo, esse famoso Teorias do Espaço Literário, aqui pela perspectiva, né? Um livro essencial, assim, mega citado, né, Luiz? Que bom. Sim, Bom, eu queria, assim, né, Luiz, já que a gente eu falei desse teu percurso, né, junto à ficção e à teoria, talvez falar sobre essa tua estreia, né, na poesia. Claro, seus outros livros, né, como a gente estava conversando, inclusive, são híbridos, né, tem uma série de linguagens e modos ali envolvidos, mas a sua estreia na poesia vem agora com o Princípio de Cartografia e Outros Poemas. Como é que é isso de chegar à poesia depois de todo esse percurso? É, é, eu sou um escritor, digamos, multivalente, não é? Inclusive por causa dessa minha trajetória no universo acadêmico. Então, eu tenho assim, é uma exigência aí do meu perfil profissional que eu tenha essa produção, mas é multivalente também no sentido de que eu trabalho em vários projetos ao mesmo tempo. Você estava falando aí do canal, né? Acho que você tem esse perfil também, né? De abraçar várias, né? Ou de tentar, ou de pelo menos flertar com muitas possibilidades de trabalho. E eu, assim, nos meus projetos de escrita, eu sou assim também. Na verdade, eu trabalho em vários livros ao mesmo tempo e sem nunca saber quando é que eles vão se concluir. Exceto os livros acadêmicos, né? Porque aí tem, né, uma
uma exigência mesmo, né, de que a publicação, né, tenha uma regularidade maior, mas ainda assim eu sou do tipo que às vezes deixo um determinado artigo, por exemplo, descansando por 3, 4, 5 anos, às vezes mais, né? Até poder reler e incorporar e aprimorar. Acho, para mim, a escrita é uma operação, a minha escrita pessoal, ela é uma operação muito vagarosa mesmo. E tudo isso para dizer que, na verdade, embora eu esteja estreando agora oficialmente, né, no campo classificado como campo poético, né, que a ficha catalográfica vai dizer que é um livro de poesia, esses poemas eles vêm de muitos tempos diferentes. Eles foram escritos nas mais diferentes ocasiões. Então, tem uma multitemporalidade também que, de certa forma, se concentra, né? Então, que, como eu estava dizendo, eu não sou o meu projeto de escrita não tem a ver com me focar apenas num projeto, e aí depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, o projeto fica pronto, e aí ele vai a público, ele ganha publicação, né? Na verdade, quando eu publico, praticamente todos os meus livros têm esse perfil. Eles são quase que traduções de temporalidades, de múltiplas temporalidades, né? Tem textos e momentos e revisões ali, reelaborações que acontecem em diferentes momentos aí da minha trajetória, né? De pesquisa e também de exercício criativo. Sim, sim. Mas como que você articula esse espaço dentro da sua vida, né? Esse espaço e esse tempo dentro da sua vida, cheia de afazeres da vida profissional, da vida intelectual, como é que a literatura, enquanto criação, né? Seja nos livros lá de ficção, seja nessa obra poética, como é que isso entra na sua vida e consegue ocupar um espaço que às vezes parece, né, sobrecarregado de afazeres? Acho que é isso. Acho que é uma resposta, né? Essa, essa minha. É uma mistura de esquizofrenia, digamos assim, né? Que a gente se divide, né? Em muitos caminhos, né? Em muitos sujeitos, né? Em muitos heterônimos, digamos assim, né? A gente vive uma época heteronímica, né? Com um desejo de agregar, né? Com um desejo de síntese, com um desejo de aproximação, com um desejo de encontrar vetores comuns, né? Entre essas muitas facetas dispersas, né? E isso tem a ver com o próprio cotidiano, né? Então, a minha ideia é não abrir mão das diferentes, digamos, dos diferentes caminhos que a escrita oferece, né? A escrita acadêmica, a escrita poética, ou a escrita, né, com uma verve mais, digamos, narrativa ou ensaística, digamos assim, os trabalhos de escrita mais experimentais, né? Então, não abrir mão dessa diversidade e, ao mesmo tempo, não separá-las, né? Ou seja, tentar agregar. E isso tem a ver com o meu perfil acadêmico. Então, assim, é claro, né, os meus livros que são mais, digamos, teóricos, conceituais, como esse que você mostrou aí, né, que acabou sendo o mais conhecido, né, que é o Teorias do Espaço Literário, ele tem. O livro é dividido em sessões e no final de cada sessão tem um discurso ficcional, né? Ou seja, tem um trabalho também ali do criador, digamos assim, do experimentador de linguagem, que conversa, claro, com o teórico, né? Com o pensador reflexivo, né? Com aquele que especula no campo dos conceitos, conversa, mas ao mesmo tempo abrindo essa outra vertente, que eu acho uma vertente fundamental, que é a vertente da experimentação com a própria linguagem, né? Ou seja, não dissociar o trabalho do conceito do trabalho do conceito
o trabalho com a própria linguagem de quem pensa, de quem teoriza, de quem analisa, porque aí vem também o trabalho do crítico literário, né, que é esse Uhum, leitor que se debruça, né, com, digamos, um vagar e com um olhar, digamos assim, mais exigente, né, ou pelo menos um olhar, digamos, que levanta questões, né, que formula questões explícitas, né, para os seus objetos, né? Então tem essa figura do teórico, tem a figura do crítico e a figura do criador, né? Ou seja, a figura do poeta, né? Daquele que inventa a linguagem, daquele que experimenta e que se deixa levar pelos caminhos que a linguagem abre. Então, é claro, é possível identificar essas diferentes facetas, mas, ao mesmo tempo, é possível perceber os momentos em que elas estão muito próximas, né? uhum. Desejando se fundir em alguns momentos, né? Sim, sim, e para mim ficou assim evidente que enquanto no Teorias do Espaço Literário você, né, traz a ideia do pensamento também como literatura, né, ou seja, apresentando esses excertos aí literários, né, ao fim de cada sessão, também aqui a gente tem a poesia como pensamento e os títulos se aproximam no fim das contas, né? Sim, exato. Ah, eu gosto muito disso. Eu acho que toda obra artística é uma obra de, para usar o termo que você escolheu aí, que está muito bem empregado, é uma obra de pensamento. Então, nesse sentido, é uma obra especulativa, nesse sentido, é uma obra filosófica. É uma obra que está trazendo conceitos, que está trazendo indagações, né? Então, esse sentido esse sentido. A palavra, eu gosto muito dessa palavra especulativo, né? Parece que é uma palavra que vem, né, do campo filosófico, né? O filósofo como o especulador, aquele que, né, enfim, que se deixa levar pelas possibilidades aí do pensamento, mais ou menos conceitual, mas é um exercício de pensamento. Mas existe esse sentido também da aventura, né? O Uhum, especulador é alguém que se aventura em campos desconhecidos. E aí tem muito a ver com o artista, né? O artista, acho que é esse, que também se entrega, né, às possibilidades, digamos assim, inesperada do seu material, né? E no nosso caso aqui do campo literário, o material é a própria palavra, né? Assim, o que é possível fazer com a palavra, né? Em termos, né, da sua materialidade, digamos assim, né? Em termos, né, das suas potencialidades, né? Em vários sentidos, né? Não só o que a palavra consegue gerar como conceito, mas também o que a palavra consegue gerar como sensação, né? Então, uhum, esse uhum, elemento que aí a gente já está falando mais especificamente no campo do campo artístico ou poético, né? Que é quais são os efeitos sensíveis, né? Ou sensoriais que um texto pode gerar. De uma maneira geral, a gente vive ainda digamos, num regime de textos em que essas coisas são meio separadas, né? Ou o texto se interessa só digamos assim, pelas ideias, né? Ou o texto se interessa pelas sensações. E a mim, na verdade, o que me soa mais desafiador é tentar aproximar essas duas possibilidades, né? Então, e para mim a poesia é o espaço em que isso aí digamos, cabe mais, né? É um espaço que acolhe mais essa potencialidade, né? Que é produzir reflexão, produzir debate de ideias, mas ao mesmo tempo produzir as sensações, né? uhum. Correlacionadas a esse debate. Sim, sim. Isso acontece, por exemplo, né? Ouvindo você falar, eu fui lembrando dos poemas que estão espacializados na página, né? Uhum. Isso acontece, eu acho que no livro inteiro, assim, tem muito disso, né? De um uso mais variado e amplo e ocupando espaços, tratando a página ali como um aqui, né? Como a Ana Elisa escreve lá no prefácio, né? Há uma ênfase na palavra aqui, principalmente no Sim, primeiro poema, é claro, mas depois isso também sim. vai se reiterando um pouco, né? E isso é algo que eu não vejo muito nas estreias de poesia hoje, né? Claro, assim, os jovens estreando hoje, me parece que essa opção de espacializar o poema, né? De ir para além do verso um pouco também, né? Que você faz um pouco esse tipo de experimento com a materialidade
das palavras e dos versos mesmo, né, dispondo-os de forma diferenciada no espaço em branco ali. Você tem um poema em homenagem ao Augusto de Campos, né, que foi um mestre nessa arte. Claro, você não está filiado, a gente pode dizer que você não é filiado ao concretismo, essa racionalidade do concretismo não está assim, não é o teu principal interesse, eu diria assim, porque esse aspecto da sensorialidade, do cultivo do sensível na página, né, desses, dessas, desses choques mesmo, né, entre as diferentes perspectivas que essa disposição dos versos traz, no fim das contas. Talvez você pudesse falar um pouco desse cultivo que você tem da página nos seus poemas, musicalizando os poemas, ritmando os poemas dessa forma, né? Desenhada um pouco. É, então, a minha pesquisa teórica, né, é sobre espaço. Então, para mim era muito tentador, e muito prazeroso e muito divertido pensar, né, e sempre é assim, pensar os textos na sua espacialidade literal, né? E aí a página ela surge, né, como esse, como esse campo sedutor, né? Então, essa possibilidade de tratar a página como esse tabuleiro, né? Esse tabuleiro de búzios, né? Em que a gente joga as palavras como se fossem búzios, e aí esses búzios vão gerar diferentes arranjos, né? Então tem todo um sentido combinatório que me interessa Uhum, profundamente, um sentido combinatório que não é apenas linear, né? Porque, é claro, todo texto ele funciona assim, né? Mas um texto em prosa tradicional, né, ele tende a ser vivenciado, né, no momento, na experiência de leitura, como uma série de elementos concatenados, né? Então tem uma ordenação ali, né? Tem uma, digamos, tem uma indicação, digamos assim, de direção de leitura. E no caso, o que é legal do espaço poético é que quando você solta esses búzios no seu tabuleiro, né, nesse tablado aí, né, quando você joga essas muitas peças, o leitor vai ter que fazer um trabalho. O leitor é que entra nessa posição aí do constelador, né? Ele vai ter que pegar esse modelo da leitura constelar, né? Eu acho fascinante essa ideia de que, ok, cada palavra é uma mônada, né? Cada palavra ou pequenos grupos de palavras funcionam como estrelas, né? E aí a operação, na operação de leitura é que se dá esse movimento constelador, né? Esse movimento de agrupamento, que é um movimento desafiador, né? O leitor ele tem que entrar de alguma maneira, né, nesse trabalho, digamos assim. Ele não pode ser é, é, um leitor preguiçoso, digamos assim, né? Um leitor que já quer, né, que a significação, né, é, passe por ele, né, que ele simplesmente acolha a significação proposta, ou seja, o leitor vai ter que trabalhar mais, né? E aí, obviamente, estou pensando em mim mesmo, ele vai se divertir mais, né? Porque tem um sentido também lúdico, né? Tem um sentido, ele tem um desafio, tem um trabalho, né? E tem um esforço exigido, mas ao mesmo tempo tem como recompensa prazeres que às vezes são totalmente inesperados, né, para quem está lendo, né, ao fazer esse movimento aí de constelação desses elementos que são propostos de uma maneira dispersa aí no tabuleiro do livro, né? sim, e a forma como você convida esse leitor, né? Eu acho que também evidencia esse desejo dessa interação, desse desejo de que o leitor faça esse desvendamento, essa constelação que você está propondo aí, no fim das contas, né? O Sim. livro abre com bem-vindos, né, no fim das contas. Depois a gente vai falar um pouco dessa estratégia discursiva do convite, que está muito presente, eu acho, Eu nos seus acho que a arte poemas. tem a ver. Pode ser provocativo, às vezes pode ser até perturbador, né? O elemento desafiador está sempre aí, mas eu acho que tem que ter um elemento forte de sedução, né? De Uhum, uhum. empatia, de generosidade, né? Eu acho Sim, que sim. as obras de arte que me interessam, elas têm a ver
com uma mistura disso, né? Ela te provoca, ela te afasta, mas ao mesmo tempo ela te seduz, ela te traz para perto, ela te acolhe. Eu acho que esse elemento, por isso você mencionou aí o convite, eu acho que esse convite é importante, sabe? Uhum, uhum. Acho que as pessoas têm que sentir também que aquele mundo ali, né, foi pensado para elas, né? Porque a, a arte é, obviamente, uma experiência compartilhada, só faz sentido se for compartilhada, né? Exato. Mas desculpe, eu acabei antecipando Não, mas a sua depois a gente pergunta aí volta, sobre o sem convite. problema. Assim, você pegou o livro, você disse que escreveu os poemas em diferentes momentos da sua vida, tal, literária, profissional, mas o livro está dividido em quatro sessões, né? Tem assim, obviamente, divisões que a gente pode pensar assim, em termos temáticos mais nessas sessões, não sei o que você vai dizer a esse respeito, mas eu diria que também tem, eu estou falando temático porque tem algumas estratégias que são formais, que são de linguagem, mas também algumas temáticas que Uhum, aparecem em mais de uma sessão. Por exemplo, tem conversas muito próximas ali, a estrutura dos poemas mesmo, né? Em Epur se Muove, da terceira sessão, e um outro poema chamado Sala de Espera, que está na primeira parte do livro. Ou entre um poema chamado Meditação, que está lá na última parte, e o Desembarque, que está na segunda parte, aquela coisa, né, da chegada, da ansiedade ali, do encontro, no fim das uhum. contas. Talvez você E do pudesse contar tempo, um né? pouco. É, Sim, o eu acho tempo, tem. legal. E tem alguns poemas que mimetizam a própria passagem do tempo. Eu curto isso. É bem Principalmente legal. na última sessão, eu acho que ela é muito voltada para o tempo, assim, eu acho. Aham, sim. Mas é a minha leitura. Como é que você pensou essa organização? Eu estou falando temática aqui, mas claro, tem uma sessão que tem uma relação com as fotografias, a gente vai falar depois. Mas como é que você dividiu esse livro? Como é que você montou? Como é que você estruturou essas quatro sessões? Né? Mas ao mesmo tempo tem um gesto poético comum ali, tem uma voz que é a sua, no fim das contas, ainda que você tenha muitas máscaras, muitos heterônimos, como você estava dizendo, Uhum. né? Tem uma singularidade que organiza essas muitas máscaras, no fim das contas. Então, Ricardo, a gente estava falando desse trabalho do leitor como constelador, né? O leitor é quem constela, né? Então, achei lindo você já fazer esses cruzamentos, né, de poemas que aparecem em diferentes seções do livro, né? Acho, ouvir isso já me faz com que os poemas se transformem, sabe, em objetos totalmente diferentes para mim, né? Eu Uhum, gosto muito, né? É por isso que eu entendo que é de fato um compartilhamento, né? Eu não me sinto, apesar de ser o autor, oficialmente, né, o autor do livro, eu não me sinto como detentor dos possíveis modos como o livro pode vir a significar. Muito pelo contrário, né? O que eu acho que é legal é isso, né? Assim, é o leitor poder. A gente está falando, só não um parênteses, estou falando do leitor individual, mas estou falando do leitor também que é um leitor coletivo, né? Um leitor de uma certa época, né? De um certo jeito de ler, né? Que tem a ver com a cultura também, né? Você acha que o leitor brasileiro é diferente de um leitor norte-americano, europeu, enfim. Então, tem uma série de outras determinações aí que definem um certo jeito de ler coletivo também. E eu acho que essa figura do leitor, tanto o individual quanto o coletivo, né? Ele é a figura ele é ele é soberano, digamos assim, quando a gente está falando de literatura, quando a gente está falando de arte de um modo geral, né? O receptor é quem manda. Mas isso não exime quem produz um objeto de oferecer sua própria leitura, né? E aí eu acho que é legal, né? Então, assim, o livro está dividido em quatro grandes blocos, porque eu acho que é importante que o leitor saiba qual é a minha constelação, entende? uhum, uhum, Ou seja, eu estou criando um mapa também. E eu entrego esse mapa para o leitor, né? Assim, com sinalizações de caminhos que o leitor pode seguir. Agora, o que eu curto mais é pensar que o leitor pode simplesmente ignorar esse mapa, né? E aí, essa é uma grande vantagem, né, eu acho, dos livros de poesia em relação aos livros de prosa, especialmente de prosa mais longa, né? No caso das novelas ou dos romances, porque literalmente no próprio modo de manusear, né,
o leitor não precisa começar no começo do livro, ele pode começar pelo último poema, ele pode fazer uma leitura, né, digamos, totalmente caótica ou aleatória, e isso, no caso de um modo geral, no caso das narrativas longas, isso ainda é mais óbvio, né? Isso aí até é possível, né? Mas aí você transgride um pacto de leitura elementar, né? Que tem a ver com essa experiência da evolução, da continuidade, né? Enfim, a poesia ela lida muito bem com esses elementos da descontinuidade. Isso me interessa muito. Mas, como eu disse, né, um livro eu acho que é um objeto que tem um acabamento, né? E aí tem a ver com, digamos, essa espécie de autocuradoria. Né? Assim, o autor é alguém que atua como um curador do seu próprio material e, em princípio, está oferecendo essa constelação, que é, idealmente, a constelação digamos, que valoriza mais, digamos assim, a potencialidade de significação ali daquele material, né? Mas, ao mesmo tempo, deixando o material aberto para que outras constelações, outros arranjos, né, ou outras curadorias possam acontecer por parte de quem lê, né? Então, para mim é isso. Eu gastei um tempo, eu sou muito obsessivo, e eu trabalho, como eu disse, né, eu trabalho com longos, digamos assim, longos blocos de tempo. Então, foi um trabalho bem lento, sabe? De deixar os textos se imantando, né? De fazer experimentos. Eu tenho, literal, eu falei de imantando, né? Eu tenho um quadro magnético, né? Desses quadros mesmo, um Uhum, quadro grande, né? Metálico que está na parede aqui do meu escritório, da minha biblioteca. Isso não vai dar para mostrar, né? Porque está um pouco tá uhum, fora daqui, né? E aí, eu escrevo os títulos dos poemas. O que que eu faço? Quando eu senti que eu já tinha muito material, eu coloquei as identificações dos poemas nesse quadro, né? Com os imazinhos, né? E aí fui fazendo literalmente essa brincadeira da constelação, né? Que é de aproximando um poema do outro, dizendo, olha, isso aqui, esses poemas eles estão pedindo para ficar perto, né? uhum, Ou o contrário, né? Não, não, esse poema ele repele aquele. Acho que é o Otávio Paz lá no O Arco e a Lira que tem essa imagem bonita para falar da linguagem poética, né? Ela fala assim, as palavras estão em estado, né, de imantação, né? Tanto o imã, né, que converge, né? As palavras elas estão querendo ficar perto, né? Quanto se repelindo, né? Assim, aquela palavra, ela pede para ficar longe daquela palavra, né? Da outra palavra. Então, eu fui literalmente fazendo isso. E aí, claro, né? Muitos fatores, né? Desde o fato de que existem ali temas, né? Que são mais próximos, né? Ou de haver um projeto específico, como é o caso da sessão que tem as fotos, né? E aí essa sessão já tem a ver com um diálogo com as redes sociais, porque a gente está experimentando muito essa quase que obrigatoriedade, né, de quando você vai produzir um texto numa rede social, tem que ter uma imagem. uhum, uhum. E eu fiz isso, eu gosto muito de pensar que tem um gênero novo. Acho que postagem, para mim, né, já é um gênero novo. Né? E é esse Sim. gênero que é constitutivamente híbrido. Né? Assim, tem uma imagem e tem um texto dialogando com essa imagem. Esse diálogo pode ser um diálogo conflituoso, obviamente, né? Não precisa ser via redundância. Por isso a ideia lá das improváveis legendas, né? Assim, o texto funciona como legenda da foto, da imagem, mas essa legenda é uma legenda improvável, né? Ela é possível, ela está ali, mas ela não é, digamos assim, meramente ilustrativa, né? Ela não é apenas um elemento de redundância, não é? Enfim, então tem diferentes modos de aproximar. Mas houve essa configuração, né? Aquela parte lá, que é a parte que tem a ver com o Brasil, né? Que é a parte que se chama, a seção que se chama Brasiliana no livro, né? Em que tem um elemento ali, digamos, de gênero que é bem específico. Então, talvez essa tenha sido a parte que ficou mais clara para mim, né? Uhum, uhum. Que ela precisaria configurar uma sessão própria. Embora tenha me ocorrido, eu tenha experimentado essa ideia. Talvez, assim, eu poderia ter feito as fotos atravessarem o livro todo, seria uma outra
possibilidade. Então eu fiquei isso para mim é muito extremamente prazeroso, sabe? É por isso que eu não tenho pressa em concluir um livro, porque eu acho que tem vários. Quando você a gente tem um material e a gente curte aquele material, acha que aquele material faz sentido aquele material vir a público, né? Eu acho que existem muitos jeitos de organizar o material, né? E para mim é um momento muito prazeroso o de ficar pensando os muitos livros que poderiam surgir com o mesmo material de base. E que ficam, e que acabam sendo. Aí a questão da edição, a Anelisa toca muito, né, nessa questão do editor, que Aham. hoje todo escritor ele já incorporou muito do trabalho do editor, desse olhar editorial, porque tem a ver com isso, porque é possível organizar os materiais de muitas formas, e os livros, mesmo tendo o mesmo material, eles acabam sendo livros muito diferentes, né? Porque eles propõem mapas de leitura muito distintos, né? Sem dúvida. Sim, sim. Já que você tocou nesse ponto do escritor como editor, que até tinha até esquecido dessa leitura que ela faz e que é bem interessante, porque ela também é uma escritora e editora, assim, na prática mesmo, né, da vida profissional dela, da Ana Sim. Elisa Ribeiro. Mas no final do livro, talvez a gente só fazendo uma breve sessão informativa aqui da nossa conversa, você faz os agradecimentos e eu achei interessante a forma como o livro veio a público no fim das contas, né? Talvez você pudesse só contar um pouquinho brevemente do que você fala ali nos agradecimentos, né? Sobre como é Então, que eu sou, apareceu. como professor da universidade, na graduação, estou vinculado à área de edição, né? Então, quando surgiu a possibilidade de editar esse livro, eu achei que seria muito interessante trazer uma editora, né, para a sala de aula, né? Ou seja, oferecer disciplinas em que, claro, tem todo um trabalho ali de discussão conceitual, todo um trabalho reflexivo, né? Mas também que houvesse esse elemento prático, né? Ou Sim. seja, não fazer esse trabalho, digamos, de acompanhamento da produção editorial do livro apenas na editora, ou seja, envolver mais gente nesse processo, que é algo que eu acho que eu considero muito estimulante no momento que a gente vive. Né? A gente tem essas muitas ferramentas de compartilhamento, as pessoas, a gente tem muitos canais de aproximação, né? Então, assim, eu acho que a internet e a tecnologia, de um modo geral, ela trouxe a possibilidade de as pessoas estarem mais juntas, ou seja, é possível fazer atividades coletivas com muito mais facilidade. Então foi muito legal. E aí o pessoal da impressão da editora, né, Impressões de Minas, né, especialmente a Elsa e o Alisson, né, eles toparam ir para a sala de aula também. Então a gente teve várias atividades ali em que o processo do livro, que antes ficava, né, e no caso de algumas editoras ainda é um pouco assim, né, ficava como uma caixa preta, né, como alguma coisa que só ganha visibilidade no momento em que o processo se conclui, né? Ou seja, então, na verdade, a visibilidade vai só para o produto, né? Uhum, E o processo ele fica invisível, né? Isso é muito típico também de um certo modelo de edição, né? Essa ideia de que o que interessa é o produto final, né? E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um movimento contrário, sabe? É um vetor que vai na direção oposta. Você, não, o processo, né, é tão importante quanto o produto, né? Então, o pessoal da Impressões de Minas, né, a Elza Silveira e o Alisson Gontijo, eles toparam, né, abrir essa caixa e compartilhar, né, todas as etapas do processo de produção do livro. E eu levei eles foram literalmente, mas também os materiais que iam sendo produzidos, cada uma das etapas, ela foi compartilhada em disciplinas, né? Na graduação e na pós-graduação também, lá da Faculdade de Letras da UFMG. Para mim, isso foi extremamente estimulante, porque você tem mais pessoas. Porque a atividade editorial é, por si só, uma atividade coletiva, né? Sempre envolve muita gente, né? Pessoas de áreas diferentes, né? Enfim. Mas dessa vez a gente pôde, né? Como foi um processo mais estendido,
ao longo de um ano, né, em 2 semestres de disciplinas, a gente pôde ouvir, né, a gente pôde ter, para mim é um privilégio enorme, né, ter o retorno de muitas outras pessoas que estavam acompanhando o trabalho. E para essas pessoas foi muito legal também, né, ver de perto, né, um livro de verdade, né, não apenas um livro hipotético, porque às vezes a gente faz oficinas, aí é um trabalho, você cria protótipos de publicações, né? Mas é diferente quando você está falando de um livro que de fato vai ser lançado, que de fato Uhum. vai ganhar uma projeção para um público mais amplo, né? Então foi incrível, Ricardo, foi incrível. E, obviamente, foi muito. Para mim, foi extremamente estimulante, né? Assim, de já ter leitores, mas não apenas o leitor do texto, né? Já é o leitor do texto em estado de livro, o que muda tudo, né? Muda tudo. E ficou lindo, viu? Ah, Para- rapaz, eu tenho Além de tudo, ficou muito paixão. bonito. Eu tenho paixão. Essa capa, então, esse projeto gráfico da Elsa, eu estou até aqui para mostrar. Aqui é a prova. Aí já é o livro, né? Mas olha que lindo isso. Isso aqui é ela aberta, né? Aham. É antes da dobra. Tá dando para Sim, sim. ver? Tá, abaixa um pouquinho. Isso. Tá Eu ótimo. acho Aham. lindo isso, cara. Tem paixão, né? Aí eu virei um colecionador, né, das muitas provas, né? Ah, Eu que legal. sou, eu gosto, como eu estava falando, eu gosto muito dessa vivência da processualidade. Então eu não enxergo o livro só como esse objeto, assim, eu curto muito o resultado final, digamos assim, mas eu não penso que é um resultado final, porque para mim o livro é esse conjunto de muitas possibilidades, inclusive as possibilidades que foram descartadas, não é? Uhum. E dessas outras possibilidades que geram, né? E que podem vir a se concretizar também em outros objetos, né? Então, eu entendo, por exemplo, que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela faz parte do livro, sabe? Para mim, nós dois estamos dentro do livro. Então, assim, quando você fez essa associação de um poema, de uma sessão com um poema de uma outra sessão, para mim, isso aí agora já é um novo livro, já é uma nova dobra do livro que se incorporou, né? E hoje acho que nada impede, por exemplo, que numa nova edição, uma nova configuração ali das sessões. Aliás, assim, essa conversa com você já me deu essa ideia, né? Digamos, caso o livro se esgote, a gente vai fazer uma nova edição. Por que não fazer um novo arranjo? Por que não constelar de uma outra maneira, né? Acho que hoje, se tecnicamente isso é possível, não é tão complicado, inclusive financeiramente, né? E pode ser muito interessante, ou seja, pensar que os livros, na verdade, que é o que eles são, né? Se a gente pensa na leitura, são seres mutantes, né? São seres móveis, são seres que estão ganhando vários rostos, né? E vários corpos ao longo da sua vivência e da sua trajetória. E aí, no campo editorial e também na mão dos leitores, né? Então, por exemplo, eu mostrei a capa, a gente tinha, por exemplo, a gente fez uns testes com outras cores, então tinha uma capa que era verde, né? Então, eu já brinquei com a Elsa, né? Falei assim, Elsa, o livro vai ter que ter uma segunda edição, porque essa capa verde é linda, né? A gente precisa colocar isso em circulação, porque muda muito, né? A interação sensível, né? Que o leitor tem quando você muda uma cor de uma capa, né? E eu acho que a gente está vivendo numa época, talvez por essa proximidade maior, né? O leitor está cada vez mais próximo digamos, desses mecanismos de edição, né? Em que está havendo uma sensibilização maior, né? Para esses aspectos todos, né? Acho que o leitor hoje ele está mais atento, né? A essas potencialidades sensoriais e conceituais, né? Que o objeto livro traz. Uhum. Isso Uhum. talvez esteja acontecendo por uma razão, porque a gente tem um outro vetor importante aí, que são as digitalizações, né? Que é aquela coisa assim, você lê no PDF só, né? Você lê, né, em alguma coisa que foi digitalizada, e aí é o oposto. Não interessa a diagramação, não interessa a formatação, não interessa a capa, não interessa anexo, você só se interessa pelo texto. Mas, por outro lado, quando
você, como leitor, se interessa por um objeto, você é muito exigente com a potencialidade, digamos, material e sensória e conceitual daquele objeto. Então é nesse sentido que eu não vejo muita incompatibilidade, sabe? De a gente ter um vetor. Tem muita gente que fala assim, é o final, é o fim do livro impresso, etc e tal, porque as pessoas agora só querem ler, né, o material digitalizado. Não sinto isso, não. Eu acho que para certos tipos de texto, talvez, né? Textos meramente informativos ou meramente acadêmicos, ou que têm uma função pragmática. Eu sou um leitor, né, de livros digitais, né? Não tenho o menor preconceito, muito pelo Claro. contrário, tem muitas vantagens. Mas, por outro lado, né, eu acho que os objetos estão ficando cada vez mais, digamos, sedutores, os objetos impressos, né? Esses objetos. Inclusive porque eles não são só produtos, né? Eles são produtos que revelam muito e trazem muito dos seus próprios processos. A volta da aura, mas uma aura mais mutante, né? Dentro da É, área mas de... exatamente. É uma aura que está o tempo todo enfim, se expandindo ou se contraindo, está em movimento, exato. Sim. Mas você estava falando, né, dessa relação com quem lê, dessa relação com o processo da edição. E eu estava pensando um pouco também aqui do próprio canal, dessa relação entre alguém que lê, alguém que escreve, criando. A gente pensou nesse título, né, outro livro, não só no sentido de um livro por semana, né, que a gente discute Aham, aqui, mas um terceiro livro, no fim das contas, que é esse que acaba sendo reconstruído na minha leitura, na leitura da Ana, muitas vezes, e na leitura de quem escreveu. A gente acaba fazendo um outro livro aqui também, a partir dessas aham. trocas das contas. Ou livro outro, né? Se a gente É, inverte, um outro aí também. fica bem claro. Um Além de livro pensar em outro, livros, é, aham. além de pensar Algo em livros que que passam a diferença também, né, de algum modo. E daí o livro outro também entra exato. A própria nesse concepção aspecto. do que é um livro, ou do que pode um livro, né, Aham, vem para o primeiro plano. Eu acho genial. Isso é uma coisa legal da época que a gente está vivendo, né? As claro. categorias muito estáveis, como a própria categoria livro, né, ela Uhum, está sendo profundamente perturbada. Eu acho isso muito estimulante, muito legal mesmo. uhum. Né? Em vez de eu é um outro, livro é um outro também. Já dá para já estou viajando aqui. Ô, Claro, eu adorei. Pode trocar o nome aí, né? Ao invés de outro livro, para livro outro. É bem legal. ô, Luiz, a gente falou de editor, você falou aí de curador, de colecionador, inclusive. Tem um aspecto assim, aparece no seu livro, aparece, talvez, não é uma coisa assim que aparece o tempo todo, mas tem referências lá, né? Ao Roland Barthes, tem referência ao Augusto de Campos, tem um eco, assim, eu diria, de Drummond, não sei se é o caso, mas eu vejo um eco, um olhar levemente irônico sobre a vida, um certo rebaixamento de si que acontece ali também, e a presença forte do livro do Desassossego, né? Essa presença do Fernando Pessoa, do Bernardo Guimarães ali no final. Se você pudesse falar um pouco, como é que você vê essa relação entre o poeta e o leitor de poesia, no fim das contas? A gente estava falando da dispersão, né? Acho que o campo da poesia é o campo que lida muito bem com a multiplicidade de vozes, né? Então, assim, não é à toa que tem Fernando Pessoa lá, né? Porque eu acho que isso é que define mais ou menos a poesia, pelo menos nessa acepção moderna, né? Que é a voz em estado de multiplicação, né? A voz do poeta é uma voz múltiplice. Se essa voz está multiplicada, na verdade é porque ela incorpora muitas outras vozes, né? Então, tem esse sentido também de uma cosmologia de voz, né? Ou de um coral, né? Então, acho que um livro de poemas, né? É um livro coral. Aí, voltando às metáforas lá do campo da música, né? Então, assim, Uhum, você está pensando o espaço do livro como uma partitura, que é tipicamente moderno também, né? Uma ideia tipicamente moderna, né? Sei lá, a grande referência aí é o Mallarmé, né? Com essa espacialização aí da página e a ideia do poema como partitura. Mas essa ideia de que nessa partitura
vão aparecer muitas vozes, vão aparecer sonoridades que vêm de diferentes lugares e diferentes possibilidades. Elas podem ser nomeadas, enfim, no caso do meu livro, você citou, né, alguns nomes que aparecem explicitamente, ou elas podem aparecer apenas como, digamos, como vibrações, né, como pulsações ou como sugestões, né? Você falou do Drummond, né? Algumas pessoas, alguns leitores de poesia identificaram que tem um poema aí que se chama Cavalos Marinhos, né? Ele é uma referência direta a um poema importante do Drummond, que é, né, como é que é o título do poema? É Poema em Forma de Cavalo Marinho. Uhum, Mas eu achei que não precisava aparecer, sabe? O poema não é dedicado para o Drummond, né? Na verdade, só essa ideia, que é uma ideia genial, né? De que um cavalo marinho corresponde a uma interrogação, né? Por isso o poema do Drummond tem esse título, né? Mas acho que a ressonância aí do poema do Drummond aparece, né? Ela não precisa ser explicitada, ela está ecoando. Porque eu também sinto isso, que não é preciso ficar nomeando, nem problema nenhum os nomes apareceram, né? Aparecerem, mas os nomes também ficarem numa região, digamos, mais sei lá, de segredo pode ser interessante também para poesia, sabe? Assim, esse movimento também de despersonalização. Porque eu uhum, acho que a uhum. gente vive ainda, né? Ainda hoje, né? No século XXI, etc. e tal, a gente ainda vive, né, no campo da poesia, no campo da arte, de um modo geral, essa essa espécie de tensão ainda de uma visão profundamente personalista, talvez de base romântica, né? Que é, né, a arte expressa o sujeito, então o sujeito quer que a arte fale do seu próprio umbigo, né? Então, assim, esse sentido aí do reforço da vaidade na arte funcionando como um elemento que reforça o seu próprio eu, né? Acho que isso ainda é muito presente, né? Daí, assim, o nome na capa é muito importante, né? Enfim. Mas tem um outro lado que é o oposto, que é o lado da despersonalização, né? E aí me lembrei de novo do Otávio Paz, né? A ideia de que a poesia é a outra, ao outro de novo, é a outra voz, né? Tem uma voz Uhum. outra. E é isso que é instigante. É você escrever pensando que, na verdade, tem um outro ou muitos outros falando por intermédio de você. E aí o movimento de despersonalização. E aí os nomes não interessam muito, né? Interessam, enfim, as possibilidades, né? Que essa escrita como uma espécie de atividade coletiva, né? Gera. Então, é claro que interessa, né? Existiu o Drummond como poeta e a gente associar a obra dele à figura dele, né? Claro que isso aí não é irrelevante, mas acho que o que interessa mais, né, é existir um jeito drummondiano, né, de lidar com a linguagem e isso ser incorporado, uma certa ironia, né, uma certa relação com o cotidiano, né, enfim, ao fato de que muita gente no Brasil já ouviu falar essa imagem, né, de que tinha uma pedra no meio do caminho. Isso foi plantado dentro da cultura brasileira. Isso eu acho muito poderoso, né, para um poeta. Não interessa muito saber, né, que foi um cara chamado Drummond que criou esse Uhum. poema, né, da pedra, né? A pedra ela passou a existir como um elemento importante dentro da cultura brasileira. Então tem um anonimato também que me interessa muito, né? Então, assim, é como se, só retomando, né, o princípio aqui da minha do meu pensamento. Então, tem esse movimento que é a importância de nomear. A arte trabalha muito dando nomes, né? Trabalhando com as singularidades aí dos sujeitos, mas ao mesmo tempo, e aí eu me interesso muito mais por esse segundo vetor, que é o vetor, sabe, de desnomear, assim, de colocar os nomes, sabe, num lugar muito menos importante, ou de pensar num processo de nomeação que seja coletivo. E aí a capa, né, também, acho que Sim. joga um pouco com isso que você está falando A aí. capa sem palavras, A né? capa sem título, sem assinatura, né? Tem assinatura. Aí depois tá ok, né? Lá
na quarta Uhum. capa aparece, porque Claro. são as convenções exigem isso, né? Uhum. Aí tem o nome da editora, aí tem ISBN, tem tudo que se Edição. exige de Uhum. um livro pelas convenções. Mas a primeira capa, ela fez esse gesto, sabe? Do tipo assim, essa imagem é um convite para que você entre, né? E é esse gesto de entrar dentro do livro um convite ou um desafio, porque tem gente que acha que isso é uma voragem, tem gente que entende essa Uhum. imagem Uhum. aí como se ela fosse um sugador, digamos assim, cósmico, digamos assim, né? Tem gente que já enxerga como um convite para um deslizamento, e cada pessoa vai interpretar a imagem de uma forma diferente, mas ela, acho que ela coloca, para mim, né, como leitor da imagem, ela coloca muito essa ideia de que o que interessa, né, é a experiência que está sendo oferecida aí, né? Não são os nomes das pessoas que proporcionaram esse processo, inclusive porque esse processo ele não é individual, ele é um processo que envolve um monte de gente, né? Pois é, você falou dessa capa como um convite, né? Que, claro, também para alguns pode soar como um convite para a beira do abismo ali, Um né? convite meio forçado, digamos A assim, beira do como um abismo. imã, né? Você pode estar sendo tragado, né? Pode ser uma espécie de sumidouro também, né? Aham. E a gente tinha pensado, né, lá no começo do nosso papo aqui, de falar um pouco sobre essa intenção desejante, né, essa intenção sedutora que tem na sua poesia, que tem nos seus poemas, né? O livro se abre com vários bem-vindos, né, num longo poema. Depois a gente tem aquele poema Anjos do Brasil, já na terceira, no terceiro bloco lá, né? Um Aham. vem, 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 né? Tem todo esse aspecto aí e que talvez assim levantem a possibilidade da poesia como jogo, como brincadeira também, como prazer, no momento em que a poesia, eu diria a poesia como um ente coletivo, né, do qual todos participamos, tem sofrido muitas demandas naturais de posicionamento, de testemunho, de trabalhar numa narrativa dentro da guerra cultural que a gente vive. Aham. Então, eu penso que o seu livro é um pouco um contraponto a essas demandas, talvez assim, uma tentativa de lidar com elas, porque tem muita dor envolvida também em alguns, principalmente na seção da Brasilianas ali, mas tem esse aspecto de ver a beleza, de apresentar a beleza, na linguagem, inclusive, mas também nesses convites, né? Então, talvez você pudesse falar um pouco desse lugar do prazer, desse lugar da descoberta, um pouco na forma como você concebe a sua poesia. Para mim só faz sentido dessa maneira, sabe? Acho que a arte, para mim, tem a ver com proporcionar uma experiência, uma experiência de intensidade, né? Uhum, E para mim, a intensidade, ela pode eventualmente ter esse componente doloroso, né? Mas tem que ter esse outro componente, que é o componente, digamos, vital, né? Tem que haver uma vitalização. Eu, quando me aproximo de um objeto de arte qualquer, eu quero, né, mesmo que esse objeto tenha um elemento, digamos, mortificador, né, ou que desperte a consciência trágica, que chame a atenção para a importância de se ter uma consciência trágica, mas eu acho que é importante que ele tenha também esse reenvio à vida, né? Eu acho que só faz. E eu gosto de estar vivo e eu quero que os objetos, né, dos quais eu me cerco, né, me reenviem à vida, né? Não de uma maneira inconsequente, não de uma maneira alienadora, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que o objetivo final é a consagração da vida. E aí eu acho que a gente está no campo, né, do convite, da sedução, do compartilhamento, do estar junto. Mas, de um modo geral, acho que o elemento é ambivalente, né? É, então, especificamente aí no livro, a seção sobre o Brasil, né? A brasiliana aí do livro, ela fala muito disso. A cultura brasileira é uma cultura que tem muita dificuldade de encarar a sua dimensão trágica, né? Eu acho. A gente tem muita uhum, dificuldade. A gente tende a ser meio leviano, né? Mas tem uma coisa que é muito poderosa nisso também, né? Que é a nossa disponibilidade, né,
a nossa abertura para a alegria, a nossa vocação, né, para o prazer. Eu acho isso muito valioso mesmo. Eu gosto muito de ser brasileiro quando eu penso que um pouco da minha vitalidade, né, do meu espírito vitalizador, tem a ver com o fato de eu viver, de eu ter nascido no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero abrir mão de uma visão crítica, porque aí é o outro lado, né? A gente vive numa sociedade que é profundamente injusta, que é profundamente violenta, que é profundamente hipócrita, né? Enfim, aí são os lados, digamos assim, é uma construção que precisa ainda ser feita, e aí eu concordo com você, eu acho que a arte também tem que desempenhar esse outro papel, né? Existe a necessidade também de uma certa pedagogia, digamos assim, né, das nossas próprias contradições. Mas eu acho que o desafio, se eu tiver conseguido isso em algum momento do livro, eu fico muito contente, é a gente conseguir conjugar os dois elementos, né? O que há de bom, né, nesse nosso ser, digamos, adâmico, né? Uhum. O fato de que a gente ainda é um pouco esse bom selvagem, meio ingênuo, mas também muito feliz, de certa forma, somos meio felizes também com a nossa própria ingenuidade, mas ao mesmo tempo tomando consciência, né, dos problemas graves, né, que essa leviandade gera. Ou seja, né, abrindo mão um pouco dessa ingenuidade, ou pelo menos, né, dos momentos em que dos fatores, né, perversos que essa ingenuidade pode gerar também, né? Certamente. Ingenuidade ou inocência, né? É como se a gente ainda fosse, né? Aquela figura lá do bom selvagem, né? Do índio, né? Romântico, digamos assim, né? Pois é. Você termina o livro, você começa o livro com esses bem-vindos, com esse convite, né? E Aham, termina com o dizer do gostar de dizer o poema. aham, Então, esse elemento do prazer, eu acho que fecha o livro, assim, e traz o leitor no início do livro também. Então, acho que está muito bem pensado, principalmente em termos de dinâmica da leitura. Se você faz uma leitura como a que eu fiz, do começo ao fim, funciona muito bem enquanto aham, uma narrativa ali com uma certa unidade também. Outra coisa que aí eu acho que já fechando aqui a nossa conversa e aham, me chamou muita atenção na tua poesia é a forma democrática como você apresenta a poesia, no fim das contas. Democrática que eu digo em relação à linguagem. Tem um certo tom conversacional, tem uma espécie de uma língua franca, e também um cultivo, às vezes, de algumas formas da canção, algo próximo das parlendas, das formas populares, dessa estrutura coral que você falou há pouco aí, né? Que eu acho que tiram a sua poesia daquele campo da exibição, da erudição, da palavra pernóstica, né? Da palavra em estado de dicionário e tal, e uhum. de que eu queria te perguntar como é que você chegou a essa voz, no fim das contas, né? E que importância é esse dado da comunicabilidade do poema. Claro que o poema é sempre uma abertura também, né? O cultivo do mistério, de, do, do que está cifrado também, não deixa de ser, mas sem tornar isso um sobrepeso, né? Para quem está lendo. Então, que importância isso teria, essa comunicação dentro do poema, para você, enquanto poeta, enquanto intelectual, no fim das contas? Ah, total, total. E talvez isso tenha a ver também com a minha própria experiência como professor, né? Que é você, de alguma maneira, antecipar as possibilidades de escuta, né? Ou seja, não é você falar prestando atenção só na sua voz, entende? E aí Uhum, tem a ver com o editor também, que o editor faz isso, né? O editor é aquele leitor que tenta antecipar os outros leitores, né? Que outros leitores vão sentir, como é que você potencializa certos efeitos. Eu acho que isso tem a ver com a configuração da voz, né? Eu falo já tentando pensar o modo como a minha fala ecoa, e aí é claro que é impossível, né? Não existe uma voz universal, uma voz que chegue igualmente a todas as pessoas, mas acho que essa voz ela pode ser
dentro dos seus matizes, ela pode ser mais generosa. Ela pode, digamos, ser mais aberta, ela pode ser mais, ela pode ser mais inclusiva, né? Ela pode Uhum, ser, ou seja, ou pelo menos assim, ela pode espantar menos, né? Quer uhum, dizer, ela pode até ter esse elemento do desafio, porque eu não sou a favor também, né, de um uso de uma linguagem verbal que banalize também os recursos. Porque eu acho que o que é bonito na língua, né? É a possibilidade também de que ela se expanda. Então, se você fica usando só a sua mesma língua, você não vai para a língua outra, né? Você não dinamiza as potencialidades da língua. Então, acho que esse sentido do desafio, ele é importante, mas ele tem que ser sentido como algo que é algo que pode ser feito por qualquer um. Então, é por isso que eu mencionei um pouco o papel, a fala a voz do professor, né? Acho que essa é quase que uma obrigação de quem trabalha com docência, né? Que, assim, você pode estar tratando de um assunto, de um tema, de um objeto extremamente complexo, mas eu acho que é a sua obrigação, né? É mostrar que esse objeto, ou esse tema, ou esse assunto, ele pode ser compreensível, né? Por qualquer um, por qualquer pessoa que de alguma forma, né, se dispõe a se aproximar. Então, é um pacto de aproximação, né? Não um pacto de adesão, né? Porque eu acho que a questão não é essa, porque eu acho que tem que ter esse elemento da diversidade, esse elemento contrapositivo tem que estar presente, mas acho que é a ideia do encontro, né? A ideia do querer estar junto, ou de querer estar perto, né? Então, assim, vozes que convidam à proximidade, ainda que com algum estranhamento. Talvez o ideal seja esse. uhum. Eu estava buscando aqui, eu acho que o poema que é um poema que abre a última parte, gostar de dizer, que é o poema Sim? talvez seja um poema assim que traga um pouco mais de empecilho, digamos assim, porque ele trabalha mais a fragmentação em termos dessa, dessa inclusão que você. Mas é um desafio gostoso de ser feito também, no fim das contas. E esse poema, especificamente, ele está trabalhando com estruturas super manjadas da língua portuguesa, Sim, né? exato, As estruturas são manjadas, só que no poema, em cada verso, ele apaga um dos elementos, né? Mas as estruturas, elas são conhecidas por qualquer usuário da língua portuguesa. joia. É isso, gente. Acho que o Luiz vai ler um poema pra gente. Ele pelo menos falou que ia, né? Aqui, É, ó. Ricardo, que Então tá legal. aqui o Princípios de Cartografia. Depois a gente deixa o link também para quem quiser ir atrás do livro. É só na editora, tá em livrarias? Como é que tá? Está na editora e livrarias também. Aham, A Impressões de Minas tem um site, é bem fácil de tá. encomendar, né? Isso pode ser encomendado de qualquer parte aí do Brasil, mas Uhum, também está circulando aí nas editoras, nas feiras, né? Como eu disse, né? A ideia de que um livro ele é um objeto, né, móvel, né? É um livro que é um objeto que circula aí por todos os lugares. Se ele for desejado, ele chega. Certamente que ele chega. Mara. Uhum. E aí, que Então tal? vamos Quer ler um lá? pouquinho pra gente? Pode ler o poema? Vamos lá. Qual vai Bom, ser? eu vou ler o poema. Na verdade, é uma versão que eu fiz uma pequena compactação aqui. É um poema que se chama Canção do Querer. É um dos poemas da parte de uma das quatro sessões do livro, intitulada Clareiras do Desejo. Ou seja, são poemas que têm a ver com o espaço do corpo, com a memória, com o desejo. Acho que, digamos assim, com o campo da sensibilidade, das emoções, né? E esse poema também, eu acho que é uma espécie de convite, eu acho que vai deixar mais claro essa nossa conversa aqui. Então, Canção do Querer. Te quero, mesmo sem poder te ver, te tocar ainda. Te quero, embora não te conheça, apesar de talvez você nem existir, ou nem existir
para me querer. Te quero a ti, a você, passando por cima dos pronomes ou morando no meio deles. Ele, ela, quem, aquele, ninguém. Dançando com estes algos e alguéms. Te quero muito, atravessando o vão entre si e mim, eu e você coabitando o lugar onde os encontros vão do possível ao ato. Na miragem de que você talvez não passe, mas deslumbra, quero pousar meus olhos. De felicidade importa mais que ser só promessa. De plenitude importa tanto quanto ser ideal. Finalidade importa menos que não ter fim. O fato é que te quero a você, demais te quero, ainda que sem fatos, bem à minha frente, mesmo a anos-luz do meu abraço. Que bom, gostei mesmo. Gostei dessa declaração. Legal, Nossa, Ricardo. nossa, mesmo. É isso, é para a gente gostar, não? É para a Né? gente gostar de estar vivo, gostar de Sim, escrever, gostar de ler, gostar de cultura, gostar de ciência, gostar de sermos humanos. Acho que é disso que se trata, gostarmos da vida, de estarmos vivos, basicamente. isso aí. Gente, agradeço a quem assistiu, quem vai assistir depois, tal, quem compartilha. Princípios de Cartografia e Outros Poemas, de Luiz Alberto Brandão. E ficamos por aqui. Até semana que vem com mais outro livro. Obrigado, viu, Luiz? Valeu, Ricardo. Parabéns mais uma vez pelo projeto maravilhoso. Seguimos juntos. Joia. Até mais.